Olá, sejam todos bem-vindos ao Universo Transcendental. Me chamo Luna. Hoje venho trazer um assunto que é inerente à característica aqui ao andamento do nosso canal. Eu venho trazer um pouco de debate, de questionamento a respeito do que são os oráculos e da utilização dos oráculos, né? Trazendo o contexto histórico, diferentes usos, fundamentação, enfim, né? Estendendo um pouco esse assunto sobre os oráculos. Eu pontuo aqui que não trago nenhuma verdade absoluta. Tudo aquilo que eu trago é o conhecimento com o qual eu tive contato, que diz respeito também, né, à prática dos jogos com oráculos. Quem tiver aí mais conhecimentos para poder trazer, para poder agregar questionamentos, pode trazer, gente. O chat é espaço aberto para isso. Eu peço sempre que não acreditem em mim, não acreditem no que eu estou falando, que a partir daquilo que está sendo trazido aqui, né, vocês venham a buscar maiores informações, né, buscar o aprofundamento dos assuntos que lhes são interessantes, né, e que aqui eu não estou dando curso para ninguém, apenas trazendo à luz e dividindo alguns conhecimentos com os quais eu tive contato. E assuntos que eu acho importante serem pautados justamente por haver aí, principalmente com o adjunto da internet, um esvaziamento, né, das práticas rituais e místicas que a gente tem, infelizmente, no que diz respeito a práticas espirituais e os oráculos, né, os jogos com os oráculos, as leituras de oráculos, elas passaram por esse esvaziamento, né? Hoje é muito comum a gente ter pessoas, né, fazendo propaganda e divulgando e vendendo tiragens de uma carta, uma pergunta, enfim, né, uma variedade muito grande de formas de lidar com o jogo de oráculos, sem que haja a devida fundamentação para a manipulação desse objeto, dessa ferramenta. E é importante a gente tratar disso por quê? Por que eu gosto de dividir essas informações? Não é para trazer formação para ninguém, mas para quando a gente vai procurar o auxílio de alguém que se vende como profissional, para ter conhecimento suficiente para questionar, para entender o que tem base, o que não tem, o que está estranho, o que não está, para questionar mesmo esse profissional de qual que é a fundamentação e qual que, né, como que é elaborada a estrutura da ritualística que vai ser feita, porque afinal de contas a nossa energia espiritual, a nossa energia, né, o corpo, o universo sendo composto de energia, então ele acaba influenciando e determinando, inclusive, a forma como o próprio indivíduo lida com a vida, lida com as coisas do seu cotidiano. Então a gente tem uma carga de responsabilidade muito grande aqui. E venho trazendo aqui a respeito dos oráculos, resolvi dividir em duas partes, porque é um assunto um tanto extenso. Vou trazer realmente bastante por cima, mas pontos importantes, né? Para a gente poder tratar aqui, para trazer um conhecimento geral a esse respeito. A respeito dos oráculos, então, acho importante a gente trazer o contexto histórico de que os oráculos, eles são... A manipulação de oráculos, né? Ela é comum em diversas partes do mundo, em diversos contextos históricos e diversos pontos da linha do tempo, né? Sendo que em cada contexto a gente não consegue ter uma linha contínua temporal, mas que cada grupo de pessoas, dentro de sua estrutura social, tem a forma de manipular isso. Mas é muito comum, né, que o uso de oráculos, o advento dos oráculos, eles tenham vindo da necessidade de se pedir auxílio aos ancestrais, aqueles já desencarnados, os seus anciões que traziam um conhecimento da sua vida terrena, né? Então eram vistos como pessoas mais qualificadas para aconselhamento,
né? E inclusive os anciões, os nossos mais velhos, os nossos ancestrais, são aqueles que nos trazem toda a conceituação no que diz respeito a como caminhar pelo mundo, a como nos relacionar com as pessoas e com o mundo. Nossa concepção de mundo, ela vem daqueles que vieram de antes de nós, né, e que nos passaram toda a estrutura, a significação simbólica, né, cosmológica, estruturação social, regras sociais, enfim, né? Tudo, nada veio do nada. Tudo que nós temos de carga de conhecimento não vem do nada, ele vem de alguém que veio antes de nós. Então, esse é o nosso conceito de raiz, né? A nossa ancestralidade. Mas eu gostaria de falar, antes de falar da utilização de oráculos para consulta de ancestrais, eu gostaria de falar também de povos que utilizavam os oráculos e utilizam os oráculos para consulta de seres maiores do que nós, né, do sobrenatural. E isso não entendendo aqueles que não estão mais na Terra, que são os nossos ancestrais, mas de seres maiores que nós, regentes das forças da natureza, regentes da criação do universo, né? Então, essa crença de que existe algo maior do que nós, algo que nos dá a vida, algo que movimenta e rege a vida na Terra, né? Então, a gente tem essas duas formas de consulta oracular. Um objeto que eu imanto, que eu emano, que eu intenciono para que abra um portal, porque a gente tem uma abertura de portal aí que vem do meu pensamento, da minha conexão, do que eu sou, do que eu tenho dentro de mim com aquele ser extraterrestre, extracorporal. Então, e as orações também são isso, né? Na busca do milagre, dos sinais da busca do milagre. Isso a gente tem em diversos contextos, né? A gente tem, quando a gente fala aqui, né, de consultas a seres da natureza, quando a gente fala de estou orando e busco uma resposta divina aos anjos de Deus, né, uma resposta, um entendimento para o meu contexto, para a minha dúvida, para o meu sofrimento. Quando eu agradeço algo que aconteceu que, né, não estava dentro daquilo que eu estava esperando, uma superação de uma dificuldade. Então, eu não agradeço a mim, eu agradeço sempre a um ser extracorpóreo, um ser extraterrestre, é uma força muito maior que eu. Então, a gente tem, né, também o adjunto da utilização dos oráculos para comunicação. E não só dos oráculos, né, da própria força mental através das orações, né, aí a gente tem a força da palavra nisso, né, quando a gente faz as imantações, as proclamações, quando a gente tem o culto da igreja, né, aquela coisa de trazer a mensagem, então a gente tem um sacerdote que traz a mensagem, né, e existe uma firmeza ritual para que ele possa receber essa mensagem para a comunidade que está precisando, né, então a gente, isso vem muito de forma coletiva, né, pouco de forma individual, mas muito de forma coletiva, dos cultos coletivos. Mas para além disso, e aí a gente tem, eu vou tratar aqui de duas formas interessantes de se buscar e mais conhecidas para o nosso contexto hoje, de se fazer o culto aos ancestrais, e eu vou dar uma pincelada por cima de uma forma muito conhecida, que é a do espiritismo, e que tem esse julgo científico, mas quando a gente fala de manifestação fenomenológica, né, na matéria,
é um culto ancestral, é uma busca dos ancestrais. Quando a gente tem a manifestação de médicos, de cientistas, de padres, de todos aqueles que há uma crença de que são dotados de conhecimento para nos trazerem mensagens do astral, mensagens que nós não conseguimos acessar aqui no nosso plano, né? Então a gente tem o famoso jogo do copo, né? Que é, né, que as crianças brincam para trazer a manifestação de seres que estejam no local. A gente tem a psicografia, que é a manifestação no corpo físico através da escrita, trazendo mensagens para aqueles que necessitam receber essas mensagens. A gente tem a psicofania. A psicofania, gente, é nada mais. Psicofonia não é nada mais, nada menos do que a incorporação. A gente tem a manifestação através da fala, tá? Então, é a psicofonia, né, o trazer, quando esses seres se manifestam através do nosso corpo físico para trazer as mensagens, para nos tratar, né, inclusive para nos tratar. E essa questão da incorporação da psicofonia, ela veio muito do espiritismo. Nós temos outras formas de culto, né, por exemplo, se a gente for falar do voodoo, por exemplo, se a gente for falar das queens, se a gente for falar da prática voodoo, o mago, ele não necessariamente, ele quase nunca ele tem a manifestação no seu próprio corpo dos ancestrais e das forças ancestrais e das forças maiores do que ele, né, das forças criadoras e regentes, né, das energias cósmicas, das energias ancestrais, para fazer a manipulação dos elementos para aqueles que vêm buscar o seu auxílio. Sendo, enfim, né, a gente está falando aqui de algo que é amoral no sentido de não é imoral, é amoral. Porque a moralidade, ela é cristã, tá? Então, quando a gente fala de amoral, nós falamos que é atendido de acordo com a prática daquele mago, e aí, né, se a gente for falar de moralidade, pode vir do próprio mago e não da pessoa que está pedindo, ou da manifestação, né, daquela manifestação que se dá ali no próprio mago, né, de atender ou não pedidos que possam ter cunho positivo ou negativo. Mas quando a gente fala, por exemplo, né, se nós estamos falando de voodoos, nós estamos falando que a prática dos mestres, né, ela é uma prática curativa, né, que os quimbandas que são os médicos, os doutores, os curadores, né, os feiticeiros curadores. É para restauração e equilíbrio da matéria, energético para a manifestação da matéria. Então, a gente tem a manipulação para o exercício, né, do reequilíbrio e regeneração da matéria. Mas, enfim, né, a questão não é se aprofundar nisso, a gente vai ter mais vídeos para se aprofundar e falar dessa questão também. Mas só para a gente passar por cima, né, de como existem diversas formas e usos, né, desta ferramenta e que não existe só essa ferramenta para manifestação que é evocado, que é essas ferramentas que são utilizadas para manifestação ancestral. A manifestação ancestral, ela é no decorrer da história aí da humanidade, ela é muito complexa e muito diversa, né? Então vamos lá. E aí, eu acho que é importante a gente falar, quando a gente fala da ancestralidade, né, falar de alguns principais oráculos que a gente tem conhecimento. Eu vou passar muito por cima falando sobre o culto de Ifá, tá? Esse livro aqui é muito bom para um primeiro conhecimento, assim, um contato para entender um pouco dessa lógica do jogo, né, no tão famoso culto de Fá, no tão famoso culto de Búzios, né? E aqui, quando a gente está falando de Fá, lembrando que o jogo de Búzios, ele não tem só essa forma de fazer aqui, tá? Ele tem diversas formas de jogo e ele não responde só a essa divindade, né? Que aqui a gente está falando do jogo no qual
é manifestado o conhecimento de Orumilá, né? Através do jogo de Fá, que é o próprio jogo vivo, né? É o próprio jogo quem fala. E nesse jogo, gente, é importante a gente entender que é uma forma de consulta dos povos aqui consultarem os nossos ancestrais, nós que estamos na matéria, no Aie, consultarem os nossos ancestrais que estão lá no Orum, né? Tanto os nossos ancestrais quanto as forças regentes da natureza, e pedir a eles que nos auxiliem no caminho da Terra, que nos auxiliem no caminho da matéria, que nos auxiliem nessa jornada aqui, né? Inclusive que nos digam, que nos ensinem como e o que devemos manipular e manifestar para melhor caminhar sobre a Terra em equilíbrio. Então aqui a gente tem, né, o jogo de 16 búzios, então a gente tem, são 16 odus com, né, 16 búzios com que podem ser combinados de 16 a 16, então a gente tem 256 possibilidades de resposta. E cada resposta manifestada por uma história, já que a gente está falando de uma cultura oral, né? Então cada Odu ele conta uma história que nos traz um aprendizado, que nos traz um ensinamento, que nos ensina o que nós devemos fazer, que nos ensina qual que é o melhor caminho, que nos traz alertas, né? Que nos ensinam qual energia nós devemos manipular e manifestar. Enfim, e a gente tem Odu, eu acho que é importante também fazer essa divisão, porque é muito comum as pessoas entenderem e falarem de Odu como destino, mas Odu, gente, ele não é destino, a gente tem que diferenciar, porque o destino, ele é conhecido para nós, principalmente com o adjunto cristão, né? A gente tem essa interpretação de destino como algo imutável, né? Como algo que nós não temos escolha, como algo que nós não... A gente pode tentar fugir, mas a gente não consegue. Mas os Odus, eles são uma outra coisa. Eles são caminhos que nós podemos manifestar ou não. Manifestar o seu próprio caminho, ele pode trazer dificuldades. É como você tem uma trilha, gente. Você tem uma trilha, né, que você... Aquela trilha é traçada para você. Se você for fora da trilha, você consegue traçar, cursar, beleza, maravilha. Mas o caminho da trilha, ele é muito mais fácil, ele é feito para você passar. O caminho fora da trilha, ele vai trazer dificuldades e empecilhos que você não está preparado para passar, mas que você pode escolher passar. É a sua escolha, ninguém vai te obrigar a ficar no seu caminho. Ninguém pode te obrigar a ficar no seu caminho, a escolha é sua. Então, a consulta aos búzios, a consulta, né, ao jogo de Fá, é justamente para conhecimento. O que é do teu caminho? O que está no teu caminho? O que é para você, né? E aí você pode escolher se eu quero para mim, se eu não quero. Tudo bem, você pode manifestar ou não. Eu vou dar um exemplo pessoal. O primeiro jogo de búzios que eu fiz, ele me mostrou que eu tenho o Odu para leitura de oráculos, ou seja, é algo que está no meu caminho, que a minha ancestralidade traz para mim. E foi uma sugestão do Pai de Santo, olha, se você não joga, por que você não, né, dá uma olhada e vai, não falou, você tem que fazer, não, ó, aqui é bacana para você pode ali tentar. Quando eu fui fazer o primeiro curso de baralho cigano, eu tive uma facilidade imensa de lidar com o jogo, de lidar com os arcanos, com as cartas, com os entendimentos, né, de fazer a minha própria composição. Então, eu entendi que aquilo era para mim. É aquela coisa que a gente sente que é pra gente. Pode-se falar que é talento. É talento? Não sei se é talento. Né? A gente pode dizer que é talento ou não. A gente pode dizer, algumas pessoas chamam de dom, né? Mas os Odus são exatamente isso. Aquilo que está no nosso caminho, a gente pode falar até inclusive de egrégora energética, de campo energético, né? Que nós podemos manifestar ou não. E a consulta dos oráculos vem justamente
para isso, para pedir o auxílio se nós do que é melhor para nós manifestarmos. Enfim, e aí vamos tratar então de um outro oráculo. Esse eu tenho mais domínio. Esse é um oráculo que eu trabalho bastante, o primeiro oráculo que eu aprendi, né? Que é o baralho cigano. O baralho cigano, gente, ele é composto de 36 cartas, tá? E a fundamentação dele é... Os ciganos faziam consulta, como os ciganos são povos nômades, que tem contato direto com os povos da natureza, né? São povos da floresta que têm contato direto e manifestação e manipulação dos elementos da natureza. Então a gente tem o baralho cigano como uma imantação dessas forças da natureza. Então é solicitada essas forças da natureza que regem a vida e o cotidiano desse povo para que seja consultado o que está no meu caminho, para que eu consiga entender a minha própria energia, para que eu consiga entender quem sou eu e para que eu consiga entender o que está próximo de mim, para que eu consiga entender se esse caminho, essa estrada que eu estou, ela é boa para mim ou não. Se nessa estrada eu vou encontrar uma pedra ou não. Entende? Então, assim, o baralho cigano, nessas 36 cartas, ele vai trazer elementos que fazem parte do cotidiano da vida desses povos da floresta. Então, ele vai trazer conceitos como o cigano e a cigana, a raposa, o urso, o trevo de 4 folhas, a carta da cruz. Ele vai trazer a praça, né, do espaço de convivência, né, ele vai trazer a parte sentimental, a carta do coração, o buquê de flores. Então, ele traz elementos, né, arcanos que nós chamamos, que vão representar aquilo que é comum ao cotidiano desses povos. E que, com esses arcanos, eles apresentam o que está e o que não está no caminho da pessoa que faz a consulta, né? Desse consulente, dessa pessoa que busca essa consulta, que não é uma consulta ancestral. Aqui a gente está falando da consulta aos elementos da natureza, as forças regentes da natureza. Isso é o que nós temos com o baralho cigano. Essa é a vibração, é a egrégora que se manta, que se emana com o baralho cigano. Aqui a gente está falando de movimentação energética, né? A energia do dinheiro, a energia do amor, a energia das trocas, a energia do encerramento, né? Dos ciclos, a movimentação, o enraizamento, né? Então a gente tem todos esses ciclos, tudo isso que é comum ao cotidiano do consulente. E os ciganos, eles têm a concepção de passado, presente e futuro. Então, nas técnicas de baralho cigano, a gente sempre tem a consulta do tempo, né? O tempo sendo também uma força da natureza. Então, a gente tem sempre trazida essa noção de tempo do que é passado, presente e futuro. Futuro não como divinatório. Futuro no seguinte sentido: o que eu plantei no passado me traz o que eu tenho hoje. Para eu entender o hoje, eu olho para o passado. Para eu construir o amanhã, eu entendo o que me trouxe ao hoje. Esse amanhã que está aqui no meu caminho, que eu estou construindo hoje, é o amanhã que eu quero? Essa é a questão. E é isso que o jogo traz. O amanhã que você está construindo o entendimento do hoje com as experiências do seu passado. Então, essa noção de tempo, ela é muito importante para a leitura quando a gente está falando dos baralhos Lenormand, que, contextualizando aí historicamente, né, a gente não se sabe precisamente de onde eles vieram, porque a gente está falando de um povo nômade que circulou tanto a Europa ocidental quanto oriental, mas a gente tem a popularização
do oráculo cigano na corte, né? São jogos de corte. Né? A gente fala muito dos povos ciganos nas cidades, né, nos povoados, eles sendo consultados, né? A gente fala inclusive, né, da realeza, né, e a gente fala da corte consultando os ciganos, consultando as ciganas para saber a respeito do seu futuro, para saber a respeito daquilo que está ao seu caminho, para poder trazer os alertas daquilo que está no seu caminho, principalmente os alertas, tá? Justamente porque, né, esse oráculo ele tem essa capacidade. E ele tem uma outra capacidade também, que isso vem do povo cigano, que é a capacidade de movimentar a energia. No sentido de abertura de caminho, a gente tem a possibilidade de atração. Então, aqui com o baralho cigano, né, ele também é utilizado como ferramenta para mudança de caminho. Tô precisando, eu quero atrair amor. Então, eu faço um jogo cigano com esse intuito. E para eu entender o que eu preciso fazer para atrair amor. Eu quero atrair trabalho, eu preciso da abertura do meu campo para trabalho. Não estou conseguindo trabalho. Então, eu abro uma mesa cigana com a intenção de abertura de caminhos de trabalho, de cocriar isso, e eu entendo o que tem no meu caminho, o que eu estou fazendo que está bloqueando isso. Entende? Então, essa é uma capacidade, é uma característica desse tipo de oráculo, né? Função da utilização desse tipo de oráculo. A gente tem também até muito ligadinho, assim, e muito confusa a história dos dois, a gente tem também os jogos de tarô. Os jogos de tarô, eles... Como que eu vou dizer? Eles são diferentes do baralho cigano. O jogo de tarô, embora muito manipulado também pelo povo cigano, né, ele tem o seu desenvolvimento maior mesmo na vida da corte. Tanto que a composição do baralho, né, a gente tem arcanos da realeza, da corte e das pessoas comuns. Então, com o tarô ele conta histórias. O tarô ele conta histórias do cotidiano. O tarô ele vai mostrar quem é o indivíduo, o que está no caminho do indivíduo. Ele vai tratar de características próprias do indivíduo, os arcanos maiores, e ele vai contextualizar o que está direcionando aquele indivíduo pelos arcanos menores. E os arcanos menores, a gente tem tanto figuras da realeza, a gente tem o rei, a rainha, a gente tem figuras da corte, a gente tem o valete e a gente tem o cavaleiro, né, que são as figuras da corte, aí as figuradas, e nós temos os arcanos menores de 1 a Ás, que são a manifestação do cotidiano da pessoa comum, das pessoas comuns. Né? Então a gente vai ter aquela imagem que é o citadino, por exemplo, se a gente for falar do 10 de espadas, é um cidadão comum cheio de espadas cravadas nas costas, né? Ela traz toda a carga de um citadino que passou que está numa determinada situação, um determinado contexto. Os arcanos maiores, eles vão falar de características, né? Eles vão falar de características inerentes ao ser. Eles vão falar do que são as pessoas. Então, eles vão falar da figura do mago e toda a sua complexidade. Eles vão falar da imperatriz, do imperador. Entende? Não é rei e rainha, é imperatriz e imperador. Vai falar do papa, da papisa, do ermitão, da característica da força, do julgamento. Ele vai falar da morte, né? Aí ele vai trazer o arcano do mundo, ele traz o arcano da estrela, ele traz diversos arcanos que falam sobre características do ser, da complexidade do ser.
E nisso ele vai contando histórias. Quem é você e por o que você está passando? O que é seu e o que você está passando? E aí, quando a gente faz... Existem diversas técnicas de consulta de tarô, tá? Mas a gente tem as técnicas que respondem perguntas e vai te falar dos aspectos positivos, negativos, empecilhos e aconselhamentos. Ele tem a capacidade de trazer em cada casa, se você for consultar casa por casa da vida, montar um jogo, né? Como casa por casa da vida, ele vai te falar quem é você naquele contexto e o que você está manifestando naquele contexto. Ele vai te contar essa historinha. Então, o tarô ele consegue mapear tudo isso. Ele tem essa característica de mapeamento. E mais uma vez, aqui junto com o baralho cigano, a gente não está falando de consulta ancestral. Aqui a gente está falando de leitura energética e manipulação das forças da natureza. A gente está falando de solicitar ao universo, de solicitar as forças da natureza regentes do cotidiano na Terra, que nos mostrem quem somos nós e por o que estamos passando. E o que precisamos fazer, o que tem e o que não tem no nosso caminho. Contando a história do nosso próprio cotidiano. Tá? Essa é a fundamentação da utilização desses oráculos. Se a gente for falar do seu contexto histórico, tá? Do seu contexto histórico, por favor. Eu vou falar também aí do adjunto de entidades, mas a gente vai falar disso, né, da utilização ancestral mais pra frente. Aí, gente, a gente tem também um outro popular oráculo, que são as runas. As runas, eu confesso que é um oráculo que eu morro de vontade de aprender, morro de vontade mesmo. Inclusive eu comecei aí um estudo, é bastante complexo, até porque o contato é muito longínquo, né? As runas sendo utilizadas pelo povo nórdico, a gente tá falando dos povos do norte. E as runas, o legal é que elas também contam histórias. Assim como o baralho cigano e o tarô, né, eles também são oráculos que contam histórias do cotidiano das pessoas influenciadas pelos ciclos da natureza. E aí a gente tem o momento de se resguardar, o momento de expandir, o momento de florescer, o momento de plantar, o momento de cultivar, entende? A gente tem essa relação com a natureza, dos ciclos da natureza. E a gente falando de expressão no micro e no macro, o homem, o ser humano, como um microcosmos, manifesta em si os ciclos da natureza, do ambiente no qual vive. Então, a gente tem runas que vão falar sobre o cotidiano, sobre o que é a pessoa e sobre como essa pessoa ela reage naquele contexto. E qual que é como ela deve reagir, como reagir naquele contexto, reagir naquele momento. E tudo isso atrelado aos ciclos da natureza, sendo também os ciclos do homem. Sendo também os ciclos daquela comunidade. E mais uma vez, é também um oráculo que ele traz a forma como lidar com o mundo, com o cotidiano. Entende? Aqui a gente está falando de 3 oráculos que têm essa característica de nos ensinar a conviver no cotidiano. Primeiro oráculo, os búzios também, mas de uma forma diferente, buscando o auxílio de quem já esteve aqui na Terra e hoje já não está mais. Ou também de forças sobrenaturais, né? Eu acho importante a gente falar sobre os usos dos oráculos, né? Os usos mais comuns dos oráculos. Então a gente tem, né, um uso histórico dos oráculos como ferramentas divinatórias, não sei. Eu acho que falar de divinatória é pobre, é empobrecer a consulta oracular quando ela está falando de futuro. Porque ela fala daquilo que nós estamos plantando para o nosso futuro. Ela não está trazendo adivinhação. Ela está falando das consequências das nossas próprias atitudes. Também como aconselhamento, e aí isso está interligado, né? Como que eu ajo? O que que eu faço? Como que é melhor eu fazer? Né? Não tem ninguém aqui na Terra que possa me dizer, vocês que estão aí do outro lado, vocês, forças da natureza, né? Vocês, regentes das forças da natureza, da movimentação da vida terrestre,
Me ajuda, como que eu devo agir? Por que isso está acontecendo comigo? Aconselhamento. E aí a gente tem 2 usos mais atuais. E eu acho interessante falar deles. Eu até esqueci quando eu falei do tarô, gente. A gente teve... O tarô, ele tem uma composição dos seus arcanos maiores que tardiamente existe uma... Como é que eu vou dizer? Não é uma escola, mas existem uma corrente que acredita que o tarô ele é interligado com a cabala, ele tem relação com a cabala. Então a gente teve a mudança de 2 arcanos para que essa simbologia pudesse casar com as casas da cabala, né? Que a simbologia dos 22 arcanos maiores pudessem casar com as casas da cabala, né? Para que se pudesse ter correlação numerológica. E aí tem pessoas que fazem, né? A leitura do tarô. Gente, os oráculos podem ser utilizados de diversas formas, tá? Eles são ferramentas. Então, a gente tem diversos usos dos oráculos, né? Então, tem pessoas que vão fazer a leitura por elemento, tem pessoas que vão fazer a leitura numerológica, tem pessoas que vão fazer a leitura astrológica, tem pessoas que vão interpretar arcanos com correlação com orixás. Enfim, por isso que é muito interessante, é uma coisa que eu vou falar mais pra frente na segunda parte, mas já vou dar uma pincelada aqui. Cada deck, cada ferramenta, cada oráculo, gente, ele merece o seu devido respeito, tá? Nós temos diversos arcanos diferentes com a mesma estrutura de jogo. Então, primeiro tarô conhecido, nós temos o tarô de Marcélia, são figuras da corte, né? Inteiramente da corte, né? A vida é a vida na corte que ela retrata, mas com o passar dos anos, nós temos diversas artes diferentes, o desenvolvimento de diversos decks diferentes. Por exemplo, tem o tarô africano. No tarô africano, a gente tem, por exemplo, a figura do mago. Também o mago. Só que o mago africano não é o mesmo mago da corte. Ele tem uma representação simbólica completamente diferente. Entende? A imperatriz na corte, ela é muito diferente da imperatriz no contexto africano. A gente não pode fazer correlação. A carta da morte, a ideia de finalização de ciclo para a corte era uma coisa, num contexto africano ela é completamente diferente. Não podemos tratar da mesma forma. E assim nós temos diversos oráculos, porque em cada lugar que o jogo foi levado, que os jogos foram levados, eles foram adaptados ao cotidiano das pessoas, ao cotidiano daqueles que estavam fazendo a consulta. Né? Por isso que a gente tem o tarô das bruxas, a gente tem o tarô elemental, a gente tem uma infinidade de oráculos, justamente por conta disso, porque eles se adaptam a cada contexto. E eles também, gente, evocam energias vibratórias diferentes. Por exemplo, o tarô dos anjos, eu não posso ler o tarô dos anjos evocando e firmando a mesma energia que eu faço a leitura do tarô africano. Não tem menor sentido. Não tem menor sentido. Existe uma egrégora própria para isso. Existe uma evocação específica para isso. Né? Então, isso é muito importante. O que você está evocando? O que você está se conectando? O que você quer? Qual que é a sua intenção? Isso fica para a segunda parte, para aprofundamento, mas aqui eu já dou uma pincelada desse questionamento que o vídeo está ficando gigante, né? E aí eu trouxe aqui 2 definições sobre jogo, gente. Primeira definição de jogo, eu trouxe definições técnicas do dicionário Aurélio, tá? Porque são de fácil acesso para todo mundo, para a gente poder entender. Sendo jogo, a gente conceituando o jogo como movimento das peças de um mecanismo. Segunda conceituação técnica, conjunto ou série de peças da mesma espécie que fazem parte de um mesmo mecanismo ou máquina. Então, a gente tem uma engrenagem, peças dessa engrenagem
que elas se movimentam e se comportam e se relacionam entre si dentro de uma mesma estrutura, é um mecanismo. Entende? E tudo isso dentro de uma regra. Entende? Existe uma regra entre essas peças desse mecanismo. Por isso, o jogo. Elas podem se relacionar de maneiras diferentes, mas sempre dentro de uma regra. Elas estão dentro de um contexto, de um mecanismo, de uma estrutura. Então é importante a gente entender a estrutura dos jogos, para que a gente consiga entender também as técnicas e qual que é a melhor técnica de aplicar de acordo com a tua intenção. Por que você está fazendo essa consulta, cara? Tem que ter uma intenção, né? Não é qualquer coisa, né? Você emana, vibra, e para que você obtenha aquilo que você está procurando. Se você não sabe o que você está procurando, você não tem resposta. Ou tem qualquer resposta que pode não te servir, e é muito capaz que não te sirva mesmo, né? Então vamos lá. E aqui, ó, eu vou falar de duas maneiras de jogo, de fundamentar o jogo. Falei para vocês das forças da natureza, tarô, runas, baralho cigano. E aí a gente tem, com a contemporaneidade, né, muitos cursos que falam que qualquer um pode jogar, contanto que você aprenda o mecanismo do jogo, que você aprenda a relação entre as cartas, a relação entre os arcanos, entre o mecanismo desse jogo. E realmente é. E aí tá, beleza, mas o que faz a conexão com a... Sabe, como que essa... Eu não trago qualquer coisa nesse jogo. Como que não é aleatório? Por que a combinação não é... A combinação de elementos ela não sai aleatória? Você precisa se conectar à energia daquela pessoa que você está lendo, né? Ah, isso é religioso? Isso é místico? Não, isso é física quântica, tá? Então existe uma forma de você fazer a abertura de jogo, de você tratar o seu oráculo, de trazer a energia dessa pessoa, fazer a energia dessa pessoa. Qual que é o uso? Geralmente desses tipos de jogos que aí vão tratar puramente da física quântica, tá? Que qualquer um pode fazer, com acesso aos jogos, entendendo o mecanismo do jogo, a estrutura, a combinação, entendendo que a combinação entre os elementos ela não pode ser aleatória. Esses jogos são utilizados geralmente para autoconhecimento com fim terapêutico. Tá? Então, a gente tem a utilização dos oráculos, assim como se teve aí na psicanálise através da hipnose, de trazer questões ocultas que estão vibrando na energia do consulente para que a gente possa trazer à luz. Então, a gente consegue decodificar, né? Então, a energia do consulente ela é trazida, decodificada naqueles símbolos e ela é expressa naqueles arcanos que nós temos o entendimento e a interpretação. E aí, o que é... Eu vou falar de duas coisas muito importantes que eu ia deixar para a segunda parte, mas... Primeiro, importante de tudo, né? Como que eu preparo essa ferramenta de jogo? Eu preparo a ferramenta para mim, eu não preparo a ferramenta para o outro. Porque um arcano ele tem diversas interpretações de acordo com os saberes de quem está fazendo a leitura. Mas aquele oráculo é meu. Eu vou utilizar aquele oráculo. Então, quando eu vou preparar essa ferramenta, eu preparo a ferramenta para mim. Entende? Por quê? Sou eu que estou trazendo a energia do consulente. Eu estou lendo a energia do consulente. E ela vai ser traduzida para mim. Por isso não se faz leitura de jogo de outra pessoa. Tirada por outra pessoa. Interpretação de jogo de outra pessoa. Isso é particular do terapeuta, do oraculista. Porque a ferramenta é preparada para ele. Entende? Isso é muito importante. Como preparar essa ferramenta para que você tenha o domínio. Ela é feita para você. A gente tem uma segunda forma aí de consulta. Eu vou dizer que uma descarta a outra, não. Mas eu vou falar dessa forma pura, né? É muito comum
pessoas que façam cultos ancestrais. E aí, tanto ancestrais quanto guias espirituais, a gente tem praticantes de Umbanda, Candomblé, de diversas religiosidades fazendo leitura de oráculos, pautados nos seus guias espirituais e nos seus ancestrais. Bacaníssimo. Bacaníssimo. Mas para isso, mais uma vez a gente vai falar da preparação da ferramenta. A ferramenta, ela é uma ferramenta de comunicação com aquele guia, com aquele ancestral. Ela é uma ferramenta que você se comunica com ele. Entende? Ela não pode ser uma ferramenta que eu faça uma leitura aberta ao universo, a qualquer. Não imanto energia da natureza nenhuma, não imanto nada, eu só pergunto. Se eu pergunto sem saber para quem eu estou perguntando, qualquer um responde. Entende? Quando eu não sei para quem eu estou perguntando, eu pergunto no ar, aleatório, qualquer um pode responder. Então é muito comum a gente ver o pessoal colocando os pés pelas mãos aí, quem não tem um trabalho desenvolvido com um guia espiritual, não tem uma preparação, um culto a um guia espiritual, um ancestral, começar a fazer manipulação de oráculo para outras pessoas, dentro da energia de outras pessoas. Mas assim, não houve o trabalho ainda de saber para quem está perguntando, ou mesmo se sabe só o nome, mas não sabe como trabalha, porque trabalha, não teve o tempo de desenvolvimento, o tempo de relação, gente. Um namoro, um casamento, ele precisa de tempo para você se conhecer. Tem que conhecer para saber como que a pessoa é, para saber como que a pessoa se expressa, entende? E aí é muito comum ver as pessoas não saberem prepararem as ferramentas e saírem perguntando por aí, e em qualquer lugar. Tá? Em qualquer lugar. Leva o meu baralho para todo lugar que eu for. Gente, pelo amor de Deus. Isso é perigosíssimo, né? Porque assim, o mundo material e o mundo imaterial estão em constante contato. Gente, a gente não tá vendo. É que nem o ar, a gente não tá vendo, mas ele tá aí. Então, seres extracorpóreos estão aí. Se eu não sei para quem eu tô perguntando, qualquer um pode responder. E assim como nossos ancestrais e guias espirituais que a gente tem trabalho consolidado sabem, veem coisas que a gente não vê, eles também. Eles também sabem, veem coisas que a gente não vê. Então eles também podem e sabem responder. E aí, essa sensação de poder, né? Só que assim, qual que é a intenção? Eles estão te direcionando a fazer o quê? O interesse deles, né? Acho importante a gente falar sobre a nossa ancestralidade, né? Sobre seres extracorpóreos, aqueles que já estiveram aqui na Terra. A gente tem fundamentalmente duas conceituações aí, né? Para as religiões da diáspora africana e também para a Umbanda, né? Na Umbanda a gente e também para as religiões da diáspora africana a gente vai tratar dos eguns e dos quiumbas. Quiumbas aí tem diversas qualificações e eguns também. Mas sendo eguns como aqueles que já estiveram em terra, incorporados, estão desincorporados, são as almas andantes por aí, né? Aqueles que já saíram da matéria. E quiumbas são aqueles que já saíram da matéria, porém, do outro lado, eles já não são... Como é que eu vou dizer? Eles atuam do outro lado. Eles atuam fora da matéria, influenciando o nosso plano aqui. Os eguns também influenciam? Influenciam. E aí a gente tem algumas qualificações, né? A gente tem aqueles que desencarnaram e estão perdidos e não sabem que desencarnaram e trazem da vida terrena uma grande dor, e aí eles vão se acoplar a seres que, né? Se você tá na matéria e tá numa grande dor e vibrando dor, aquele que tá do outro lado numa vibração de dor, que levou essa vibração de dor da experiência na matéria, ele vai ficar próximo de você, porque ele se identifica com você e ele vai intensificar a sua dor.
Entende? Né? Então, aquele que tem ódio, rancor, você tá vibrando ódio, rancor, esses seres eles vão se acoplar a você. E aí, quando você tenta sair dessa vibração de ódio, de dor, de vingança, pode ser de forma intencional ou não, eles não querem que você saia da mesma vibração que eles. Porque se você sai da mesma vibração que eles vão ter que sair do teu campo energético, não vai mais converter, vocês não vão mais se conectar. Então eles vão fazer de tudo para que você não saia dessa vibração, para atenuar aquilo que faz com que eles se identifiquem com você. Isso pode ser de forma consciente ou inconsciente. E a gente tem os quiumbas, gente, que é uma outra qualidade um pouco mais complicadinha aí, que são aqueles que, se a gente tem os trabalhadores da luz, aqueles que nos auxiliam, ou ancestrais, que nos auxiliam a melhor caminhar pela Terra, que nos ajudam a nos cuidarmos, a nos equilibrarmos, que positivam o nosso caminho. A gente tem também aqueles que atrapalham, aqueles que, através da energia da troca, aqueles que se alimentam de dor, aqueles que se alimentam de sofrimento, aqueles que são mandados para atrapalhar o caminho de outras pessoas. A gente tem aqueles que estão no nosso lado, né, que são encaminhados, ou que nós procuramos para nos ajudar, e tem aqueles que são encaminhados para atrapalhar, e tem aqueles que nós atraímos, que atrapalhamos, porque se a gente tem uma energia de ficar mandando coisa para atrapalhar o caminho dos outros, é isso que a gente atrai para o nosso. Então esses são os quiumbas, né? A gente está falando aí de trabalhadores da negatividade, né? Aqueles que trabalham para nos atrapalhar, para nos manter numa energia de sofrimento, de ódio, se alimentam disso. E se alimentam disso. E a gente vai falar do princípio da vibração, são aqueles que vibram mais baixo, né? E são mais fáceis de nós sentirmos, porque eles vibram mais próximo de nós, a energia da matéria. Estão mais próximos da energia da matéria. A gente vai falar do princípio da vibração, mas acho importante fazer essa diferenciação, para a gente entender que os quiumbas, eles também respondem quando a gente pergunta, tá? A gente também fortalece quiumba com o nosso mental, quando a gente acende uma vela com má intenção. Ai, dá certo, eu sou super poderoso, ó, pedi para atrapalhar a vida de fulano e atrapalhou a vida de fulano. Me conectei com quiumbão foi lá, se fortaleceu através da minha energia, fez o que eu preciso e tá aqui grudado comigo. Vou ficar alimentando esse quiumbão aqui comigo. Entendeu? Isso aqui muita gente faz, acreditando que é guia espiritual. Fica alimentando negatividade, né? Muita gente acredita que é guia espiritual, mas é só quiumba, gente. Né? A gente tá falando de seres que respondem, dizer todo mundo fala, né? Até respondem como falanges de trabalho de cura, né? Como guias espirituais, é muito comum, né? Vem gente cultivando esses quiumbas que dão nome de entidades, de falanges, enfim, e aí são grupos de trabalho de esquerda, né? Porque são seres que não vibram baixo, mas que trabalham na vibração baixa para os resgates, enfim, né? A gente tem uma imensidão aí do que é o mundo imaterial que a gente não enxerga, né? Então, acho importante a gente fazer essa diferenciação para não cair no engano. Aquela coisa assim de... Pode ter certeza que se você movimentou essa energia e ela não te libertou, ela não te fez caminhar, ela te fez ficar dependente, você pode ter certeza que não trabalha no lado positivo, trabalha na negatividade. Porque se alimenta disso. Então, é aquela coisa assim, eu vou te deixar um pouquinho bem, aí você fica dependente de mim, você vai ficar mal e você vai me procurar de novo, eu vou me alimentando, enquanto você ficar mal, eu vou me alimentando de você. Então, isso acontece muito, tá? Por isso, é muito importante a gente tomar muito cuidado, né, com o que a gente evoca, com o que a gente emana, com o que a gente está se conectando. Tá certo? E aí, quem quiser trazer questionamentos, até essa primeira parte, gente, era isso que eu queria trazer. Desculpa aí os percalços técnicos, eu ainda não tô com um suporte bacana, por isso ele acabou caindo aqui no meio do vídeo, me perdoa. Eu não vou fazer edição, gente, aqui é tudo
tá rústico, o que mais importa, sendo menos cartesiano possível aqui, né? A gente não tá fazendo análise de métrica, não importa a forma, o que importa é o conteúdo, a discussão, enfim. Então, quer trazer algum questionamento a respeito do que a gente tratou agora, alguma informação adicional, alguma coisa que eu deixei de tratar? Faz aí nos comentários, curte o vídeo. A gente curte o vídeo para que, né, o conteúdo seja entendido como importante, chegue para a maior parte de pessoas possíveis, para a gente poder aumentar essa gregória de troca de energia, de troca de conhecimento. Enfim, agradeço aqueles que ficaram até aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, maior do que a minha intenção. Mas, e ainda falta coisa para falar, muita coisa, né? Porque não dá para se aprofundar em tudo, né? É um assunto bastante extenso, mas eu, né, acho bacana trazer um pouquinho desse compilado aí para a prática, para a prática oracular, para a gente entender um pouco essa prática oracular que ela é tão importante aqui, tá bom? Muito obrigada, gente. Gratidão pela troca.